convite para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdo os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final aí de um trimestre glorioso, onde nós pudemos aprender sobre as revelações do Apocalipse. Acredito que essa aula foi um curso para todos nós. Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. E chegamos, professores, professoras, chegamos à última lição, novo céu e uma nova terra. O céu vai se desfazer, a terra vai se desfazer. O que vai acontecer? Vou estar explicando nessa lição o que é o novo céu e a nova terra. Quando nós, ao terminar esta revista que nós estamos terminando, e esta aula, meus queridos, nós vamos ter mais desejo do céu, porque nós passamos através desse último trimestre aqui, ou desse segundo trimestre, nós passamos a compreender melhor o livro de Apocalipse. Foi um ganho muito grande para professores, professoras e alunos. A lição de hoje é a lição de número 13, a última lição. Um novo céu e uma nova terra. Vou estar falando sobre isso. Professores, professoras, ficam atentos. Gostaria que você que está aí pela primeira vez no meu canal, se inscrevesse no meu canal. É muito importante. Quando vocês escrevem, quando vocês visualizam, isso dá incentivo ao professor e a gente vai com mais vontade de ensinar e mais tempo a gente vai estar gastando para poder fazer com que fique melhor a compreensão da aula e melhor também para os professores aí, para ensinar em suas aulas, em suas salas de aula. A introdução, ela fala que o futuro da humanidade, revelado no Apocalipse, mostra o destino do ímpio e do justo. Então nós vamos estar compreendendo, professores, professoras, internautas, nós vamos estar vendo lado direito, lado esquerdo, e nós vamos estar entendendo aí o que esta aula vai mostrar, aonde fica o ímpio e aonde vai ficar o justo. E nós estamos aí esperando aí a Nova Jerusalém. Então, o justo vai para a Nova Jerusalém. E o ímpio, infelizmente, o final será o lago de fogo eterno para todo sempre. Então, vamos nos preocupar em pregar o evangelho, em preparar as pessoas para que eles possam entender que nós temos um grande encontro com Cristo. Antes de entrar no ponto 1, quero enviar um grande abraço para o Marcelo Norato. Ele é de Vila União, Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz que lição maravilhosa, parabéns pelo ensino, que Deus continue te abençoando a sua vida. Obrigado, Marcelo Norato, obrigado a todas as pessoas que me acompanham aí no estado de Rondônia. Pastor Levi Alves Bezerra, ele diz, Pai do Senhor Jesus. Ele fala assim, mensagem que traz grande alegria para quem está em Cristo, mas é lamentável e triste para aquele que não deram crédito para a palavra de Cristo. Deus abençoe, obrigado, pastor Levi, aí, Três Lagoas. Qualquer hora eu quero ir em Três Lagoas, se Deus quiser, lá na igreja do pastor Levi Alves Bezerra. Grande abraço aí, meu grande amigo, Vini Galiano. Grande abraço, que Deus te abençoe, Vini. Que Deus faça com que você prospere em todos os teus caminhos. Antônio Carneiro, grande abraço. Leonardo Reis, grande abraço também. Márcia Silva, que Deus te abençoe, Márcia. Laurita Pereira, ela disse, obrigado, presbítero Ademar, Deus abençoe sempre. Obrigado, irmã Laurita. Mateus Ferreira, ele disse, a paz do Senhor, presbítero Ademar, sua aula é maravilhosa.
Nós aprendemos muito nas suas aulas. Deus abençoe sempre. Obrigado, obrigado, Mateus Ferreira. Vamos para o primeiro objetivo. O objetivo da lição, a primeira parte, nós vamos estar mostrando a felicidade que está reservada ao justo no futuro, no porvir. Nós precisamos entender isso, como cristãos nós precisamos entender isso. Professores, professoras, vamos colocar de maneira que nossos alunos vão entender o que está reservado para nós. Eu vou procurar aqui esclarecer da melhor maneira possível para que você possa compreender. Essas aulas, meus queridos irmãos, eu tive aulas com 11 mil visualizações, mas ultimamente a gente está tendo alguma dificuldade. Depois dessa pandemia, parece que o povo, não sei, ou minhas aulas não estão muito boas, talvez também tenham que pensar nisso. Mas com a ajuda de vocês compartilhando, vocês se inscrevendo, vocês dando um joinha, nós vamos voltar lá. Porque essa aula é importante. Um diz assim, a vontade perfeita de Deus. Qual que é a vontade perfeita de Deus? Desde que Deus criou o homem, Satanás age para enganá-lo, fazendo acreditar que a vontade de Deus não será boa para ele. No Éden, Satanás engana quem? Enganou Adão e Eva. E aí, através do engano, eles desobedeceram e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podia. A nação de Israel sofreu derrotas e cativeiros ao longo da sua história por rebeldia contrária à vontade de Deus. Nós estudamos aí cativeiro babilônico, assírios, né? Tudo por causa do que? Da rebeldia. A Bíblia define a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Podemos ver isso de forma cristalina no livro de Apocalipse, principalmente agora no final, onde nós estamos vendo onde nós iremos estar, aqueles que servirem ao Senhor. O 1:1 diz assim, novos céus e nova terra. A partir desse momento, Apocalipse 21:1, o mundo entra em um novo e glorioso capítulo de sua história. Eu gostaria, professores e internautas, que vocês, nesse momento, vocês parassem tudo, para que possamos entender a maravilhosa, a grandeza que está reservada para nós, nesse novo céus e nova terra. Então, nós temos aí a grandeza de vermos o quê? A nova Jerusalém que vai estar descendo do céu. Meus queridos, lá no deserto, o Senhor queria morar com os homens ali, a presença de Deus estava ali. Lembra que a presença de Deus estava no tabernáculo? E agora, no novo céu e na nova terra, vai descer aí a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens vai descer. É interessante que nessa época aí, o mar já não existe. É um edifício muito grande que Jesus disse, vou preparar lugar. Lembra que Jesus disse? Eu vou preparar lugar. E se eu for, e preparar lugar, levarei vocês para estar comigo. Nós vamos habitar aí na nova Jerusalém, no tabernáculo de Deus. Aonde, quando você lê em Apocalipse, você vê como são as ruas. Os alicerces. Meus queridos, é tudo coisa grandiosa. E eu acredito que já está construída e pronta para, depois do milênio, depois do juízo final, são por etapas, tá, meus queridos? Então, professores, professoras, internautas que me acompanham, eu mostrei, fiz uma descrição, alguns desenhos na aula passada, para você entender até chegarmos lá. Então, eu já corro mais um pouquinho com a lição, mas vamos entender aqui para que nós possamos chegar aqui a essa nova Jerusalém que desce do céu, esse tabernáculo que vai descer do céu. As etapas que nós vamos chegar para chegarmos até lá, que vamos passar. Então nós temos que aceitar Jesus como Salvador. Esse é o primeiro passo. E aí nós esperamos o rapto da igreja, o arrebatamento. Que Jesus vai vir, não vai descer à terra,
Ele vai parar nas nuvens e os salvos serão atraídos a ele e os que morreram em Cristo ressuscitarão ainda primeiro que nós para encontrar o Senhor nos ares, para nós irmos para aquela grande festa, como eu falei para vocês. Aí nós temos a etapa ali, onde começa a contagem da última semana, a 70ª semana, que são uma semana de 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio, onde começa a descer todas aquelas pragas que nós estudamos nas lições anteriores. Lembra? As taças, né? As trombetas, lembram disso? Então, aí, meus queridos, passado esse período da grande tribulação, aí Jesus vai voltar com a igreja. Estou indo aí para nós podermos entender. É por isso que eu estou vindo aqui, que eu quero que você entenda. Até nós chegarmos aí nesse grande tabernáculo que Deus está preparando, que Jesus disse, vou preparar lugar para vocês. Ele tem 2.300 mil metros de altura e 2.300 mil metros ele é quadrado, para todo lado 2.300. Então, se nós olharmos para cima, nós não veremos. Seria de quem está aqui, por exemplo, igual eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso do Sul a Bahia, a altura dele. É muito alto. Mas para você não perder aí a compreensão que eu estou fazendo para você entender. Então, estamos no céu, agora voltamos com Jesus. Veja que coisa gloriosa. Já ceiamos, enquanto o mundo está em tribulação, nós estamos ceando com Cristo, o casamento do Cordeiro com a sua noiva. E aí ele nos chama, agora vamos descer. Aí nós descemos, e aí é onde vai começar o período de 1000 anos. Se você ler ali, você vai ver que para viver os 1000 anos, aquelas pessoas que morreram, que entregaram sua vida ao martírio por Cristo, elas vão reviver. A Bíblia fala reviver. E aí a Bíblia fala que essa é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição está ali no milênio. Se você ler ali, você vai compreender. Começa a ler no capítulo 20 e você vai entender. Começa ali desde os 1000 anos e você vai ver que a primeira ressurreição acontece ali. Ali no 1000 anos nós temos a primeira ressurreição. Então aquelas pessoas vão reviver e vão viver com Cristo ali os 1000 anos. Terminados os 1000 anos. Aí, como o ser humano sempre foi provado, aí Satanás, que o Senhor prendeu agora na entrada do milênio, Satanás foi preso, né? E nesse milênio é só paz, é Jesus que governa em todo canto. Não existe outro governo, é só Cristo. Quando nós estamos aqui junto com Ele nesse governo, tá bom? Onde eu estiver, vocês estarão também. Foi isso que Jesus prometeu. Entendam? Aí, vamos indo, eu já vou lá na frente, que as horas vai passando, e senão daqui a pouco o povo hoje quer tudo rápido. E aí, às vezes não dá para a gente fazer com que as pessoas compreendam. Então, veja bem, fomos arrebatados, fomos ceiar com Cristo, descemos com Cristo no milênio. As pessoas que morreram durante a grande tribulação aí, que foram martirizados, reviverão. E aí a Bíblia diz, essa é a primeira ressurreição, então eles participarão dessa primeira ressurreição, mas nós já estamos com Cristo. Aí termina-se o milênio, Satanás é solto, sai a enganar, a nação ela vai se multiplicando novamente, é gente, mais gente, mais gente, ele vai enganando. Depois essa própria nação não aceita o governo de Cristo, por causa de Satanás, se rebelia contra Cristo, e aí Cristo extermina com toda a humanidade. E aí vem a última ressurreição. E nessa última ressurreição, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o gozo eterno. E após essa última ressurreição, que nós estudamos na lição passada, o juízo final, aí João, depois que passa tudo isso, ele olha para cima e vê descendo aí esse grande tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém, morada de Deus com seu povo. Deus agora, nós não teremos sua presença, agora nós teremos Deus no trono, nesse grande edifício, o qual Jesus está preparando para nós. São coisas gloriosas. É preciso de uma aula muito grande, muito extensa, né, para ensinamento. Não é que eu queira que a escola dominical seja extensa, mas é um estudo para que nós possamos, passo a passo, mostrar com imagem, para que possamos compreender corretamente. E aí, nós vamos estar eternamente com o Senhor. Novos céus e nova terra. Então o tempo e a dispensação já não existe mais.
um novo começo chega para o mundo, que viu, depois do pecado do homem, a maldição atingir a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. O profeta Isaías, ele profetizou que Deus traria um novo céu e uma nova terra. Então, para entender, pastor Antônio Gilberto, que é um conceituado, um homem super inteligente nas Sagradas Escrituras, ele diz que esse novo céu, né, que diz que passaram aí, ele diz que no original isso aí significa passar de um estado para outro. O que quer dizer isso? Não é aniquilação. O que ele está explicando aí é que a terra voltará ao estado de perfeição original, como era antes da entrada do pecado, quando Deus criou, quando o homem vivia ali no paraíso. É nesse lugar que nós vamos morar, que nós vamos estar eternamente com Cristo. Então, meus queridos, vamos entender. Deus, conforme a explicação do pastor Antônio Gilberto, para que vocês não fiquem aí da minha explicação, mas conforme a explicação, então eu coloquei aqui uns comentários. Deus não vai criar novo céu e nova terra, mas ele vai fazer do velho um novo. Professores, professoras, vai passando isso para a sua sala de aula. O novo céu e a nova terra não é uma coisa nova que vai vir, é o que já existe. Mas é um novo a partir do que existia. Entenda. É um novo. Por exemplo, eu quando me converti, eu passei a ser um novo homem. Eu não deixei de ser um homem. Mas agora o homem velho foi crucificado, foi morto. E agora surgiu um novo homem. E assim vai surgir um novo céu e a nova terra. Uma terra e um novo céu transformado. Então, assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo, assim será o universo. Veja que nós vamos ressuscitar a partir do nosso corpo. Então o céu e a terra serão purificados pelo fogo, como Pedro escreveu lá. Então não é aniquilamento, mas é renovação. Pedro escreveu que a terra será purificada pelo fogo. Então isso não é aniquilamento, mas é uma renovação. Não é o novo de edição. Então, há continuidade entre o antigo e o novo. Quer dizer, vai continuar, só que agora sem perturbação maligna, sem dor, uma terra, um novo céu, uma nova terra sarada. Não vai mais existir separação entre o céu e a terra. Que glorioso que é. Então, o céu e a terra serão a habitação de Deus e da sua igreja glorificada. Então, se cumprirão as profecias de que a terra encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse tempo não vai durar apenas 1000 anos, mas toda a eternidade. É forte. Essa lição é forte. Essa lição é preciso debruçar, estudar, para poder compreender a grandeza que Deus está reservado para nós. O 1 e 2 diz assim: as primeiras coisas são passadas. Toda a tragédia que aconteceu à raça humana desde a queda de Adão será finalmente superada por um novo tempo. Novo céu e nova terra, quer dizer, novo tempo. Terra restaurada. Então, sem Satanás, sem seus demônios, sem a maldição do pecado, e sem as consequências terríveis que se viram ao longo da história do homem. É esse o novo céu e a nova terra. Não tem Satanás e não tem essas consequências. Então, assim, nós vemos que a morte, que foi o último inimigo do homem, será definitivamente derrotada. Não haverá mais morte. Então, Deus mandou colocar o tabernáculo no meio do povo, entre as tribos de Israel. Lembra, nós tínhamos essa lição. Deus mandou fazer o tabernáculo, aquela coisa linda, para a presença de Deus estar lá. Então, o propósito divino de se revelar ao homem e ter comunhão com ele. Então, este é o mesmo propósito que agora, conforme a lição que nós estamos estudando, será cumprido. E diz assim: e Deus habitará com o homem.
esse grande tabernáculo que descerá do céu. 1.3, promessa ao que vencer. Em cada uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, vemos no final uma promessa de Cristo ao que vencer. Nós estudamos sobre as 7 igrejas, né? E nós vemos que cada um tinha os seus problemas. Mas, no final, ele dizia, ao que vencer. Então, toda a carta dizia, ao que vencer. Então, essa grande promessa é para os vencedores. Em cada uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, no final estava escrito, essa promessa aos que vencer. Né? Aos que vencer. Então, as promessas às 7 igrejas envolvem alguns aspectos da bênção celestial e apontam para a necessidade contínua de perseverança do cristão que aguarda o arrebatamento. Veja, nós estamos falando lá na frente, mas nosso arrebatamento está aí próximo. Quem não subir, só no último dia. Vale a pena, vamos pregar o evangelho, vamos alertar nossos familiares. Vamos alertar a igreja. Quem não subir na vinda de Cristo só vai ressuscitar depois do milênio e lá no juízo final. Só. Não vai reviver. Os outros mortos não reviveram. No segundo ponto, nós vamos destacar a lista de pessoas que vão ficar de fora. Vejam bem. Agora, nesse ponto, nós falamos do novo céu, nova terra. E agora nós vamos falar da lista das pessoas, vamos apresentar aqueles que vão ficar de fora. O 2 diz assim, uma advertência para nós. O Senhor Jesus nos faz um importante alerta. Ele nos dá uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. E nós falamos isso, nós pregamos. 22 e 15. Ficarão de fora os tímidos. 21 e 8. Também a mesma narrativa. O tímido, o incrédulo, os abomináveis, os homicidas, os que prostituem, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está escrito lá em Apocalipse 21 e 8. E também 22 e 15. Então, obreiros, igreja, crente não deve mentir. Fale cada um a verdade a seu companheiro. O 2.1 diz assim, tímidos, incrédulos e abomináveis. Tímidos aqui é a palavra grega deiloi, que significa covarde, e mostra aquele que diante de provações e lutas foge da batalha. Para servir a Cristo enquanto tudo está fácil, ok. Mas veio a luta, veio a dificuldade, ele abandona. Então esse é tímido, é covarde. Ele ama mais a sua vida do que a Cristo. Nós vemos que lá no princípio da igreja, muitos apóstolos, muitos discípulos deram a sua vida por amor ao Evangelho. Mas essas pessoas que amam mais a sua vida do que Cristo, elas possuem uma fé rasa, por cima da terra, superficial. Então é por isso, professores, professoras, internautas, que nós precisamos pedir àqueles que são liderados por nós, para que se aprofunde na fé, se aprofunde no conhecimento, para que a sua fé crie raiz. E a lista segue com os incrédulos. É aqueles que jamais creram no Evangelho. Depois, em terceiro lugar, na lista aparecem os abomináveis. Quem é esses abomináveis? São aqueles que se voltam para toda e qualquer prática idólatra e seus vícios do mundo. Pessoas que não têm temor de Deus, vivem uma vida dissoluta. O 2.2 diz assim, assassinos impuros e feiticeiros. Ao falar de assassinos, devemos lembrar que muitos irmãos neste tempo morreram assassinados por amor a Cristo. E o livro do Apocalipse é uma mensagem de consolo aos que sofrem. Queridos professores, professoras, internautas que me acompanham,
Nós temos que ter cuidado porque nós podemos também assassinar, como muitos pastores têm assassinado, como muitos obreiros têm assassinado, como muitos crentes têm assassinado. E aqui eu coloquei aí esta imagem aí, o perigo mortal da língua venenosa. A mesma língua que bendiz a Deus não pode maldizer. Paulo ensina nós a sofrer o dano. Jesus ensina nós a não levantar falsos testemunhos. E quantas vezes nós falamos, matamos pessoas com a nossa língua. Nós discriminamos. Espero que na tua sala de aula, professor e professora, não tenha essas pessoas. Mas nós crentes, nós temos uma facilidade. Não para discriminar o mundo, mas para discriminar os nossos irmãos que comungam conosco. Então nós precisamos cuidar disso. Às vezes desmoralizar o irmão. A Bíblia diz que um a outro ajudou. Então, o nosso destino que nós devemos seguir é fazer o que Cristo mandou. Ajudar uns aos outros. Então tem aquelas pessoas que falam daqueles que tira a vida intencional, espontânea daqueles que odeiam seu irmão. É o que eu estava dizendo. Não gosto do irmão, então eu falo mal dele. Assassino, tu não terás parte na ressurreição. Impuros são aqueles que praticam imoralidade sexual. E aí estão inclusos, nisso aí está incluso o adultério, a fornicação, o vício em pornografia e orgias, que infelizmente hoje contaminou muita gente. Mas o que eu quero dizer para você, talvez você caiu e se levantou. Cristo te chamará na ressurreição, depende do teu arrependimento. E tu não terás nenhuma conta para prestar. Porque Jesus, revelando a João, na sua carta, João diz assim: feliz não pequei, mas se vocês pecar, tem um advogado. Que ele é fiel e justo para perdoar de todos os pecados. Quem perdoa de todos. Então, jamais uma pessoa que pecou e se converteu de todo o seu coração entrará em julgamento na presença de Deus. Se ele entrar em julgamento, ele não participa da ressurreição de Cristo. Então quero que vocês líderes entendam isso. Quando Jesus perdoa, não é como os homens que perdoam pela metade. Se você se arrependeu de coração, ele perdoa. Ele esquece todos os teus pecados e teu nome está bem avivado no livro da vida. E na sua volta você subirá com ele e participará da grande festa que está preparada para a igreja. O 2.3 diz assim: idólatras e mentirosos. Idólatras são aqueles que deixaram a adoração ao único Deus verdadeiro e se voltaram para a adoração a falsos deuses. Então, aquilo que nós tomamos como primazia em sua vida ou na nossa vida, em vez de ter Deus, nós pegamos essas coisas e colocamos no lugar de Deus. Então, isso torna-se ídolo. Talvez sua casa, seu carro, o dinheiro. E sem contar as adorações à imagem de escultura, que isso Deus abomina. Infelizmente, nossos familiares, nós temos muitas pessoas que, por não conhecer a palavra de Deus, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, por não conhecer, adora a imagem, acredita nessas coisas, quando Deus fez o homem para adorá-lo. E nós precisamos entender que todos nós somos iguais perante a Deus, e Deus requer de nós que nós o adoramos. Todo homem que nasceu tem que adorar a Deus. Adore a Deus e não adore a mais nada, porque Deus não divide a sua glória com o homem. E os mentirosos que amam mentira são os que abandonam a verdade e negam a Cristo e a sua palavra. Esses são mentirosos, abandonam a verdade. O cristão deve estar alerta e ter cuidado com o relativismo que reduz a verdade a uma mera opinião, que depende do ponto de vista de cada um. Nós estamos vivendo isso nas nossas igrejas. Você fala a verdade. Nós temos Apocalipse, fala a verdade, lá vem o relativismo. Lá vem a opinião e não a palavra. Então o relativismo prega que toda verdade universal
deve ser desconstruída na sociedade. Nós precisamos estar atentos. Aqui no ponto 3, nós vamos expor o sistema de governo na grande tribulação. Esse é terrível. Uma última mensagem de Cristo à igreja. É o 3. É notável que o livro da Revelação começa e termina com uma palavra de Cristo para a sua amada igreja. Depois de tudo que nos mostrou acerca do futuro próximo, de todos os acontecimentos que estão prestes a eclodir no mundo. O 3:1 diz: testifiquem estas coisas nas igrejas. O propósito de Cristo é que todos conheçam a mensagem do Apocalipse. Precisamos conhecer a mensagem que revela o futuro da igreja, o futuro dos que permaneceram até o fim, o futuro dos que vão ser fiel até o fim. E aí a palavra de Deus diz: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, 12 vezes é dita, o apóstolo João escreve. O que acontece isso? O que isso denota? Denota que a mensagem não é limitada apenas para aquele tempo, mas a igreja de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. Através da escrita hoje, nós estamos conhecendo o que Jesus mostrou a João. 3.2, a mensagem é urgente. Os fatos revelados no Apocalipse não devem ser encarados como distantes de nós. O Senhor está perto, breve o Senhor voltará. Aproxime-se mais dele, para que quando ele voltar, você encontre com ele nos ares. Então devemos esperar a volta de Cristo a qualquer momento. O objetivo divino em revelar essas coisas a seus servos é preparar a noiva para a chegada do noivo. Nós precisamos estar preparados. Devemos esperar a todo momento a vinda de Cristo. Hoje a igreja não prega mais a volta de Cristo. Pois por quê? Porque as pessoas estão cercadas de medo. Ah, Jesus vinha, eu não vou voltar, não vem agora. Eu não estou preparado. Mas Jesus virá. A Bíblia diz que ele aparecerá. E nessa situação ele aparecerá assim como o ladrão aparece na sua casa e você não espera. É nesse momento que Jesus vai aparecer e levar a sua igreja para a eternidade. O 3:3 diz assim: vem, Senhor Jesus. Esse deve ser a nossa oração. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Veja bem, o Espírito e a esposa. Quem é a esposa? É a igreja que espera o esposo. E quem está ouvindo e crê nessa mensagem, diga: ora vem, Senhor Jesus. E quem tem sede, vem aceitar a sua palavra e tome de graça desta água, que fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. O Espírito Santo, o Consolador, fala com a igreja, dá dons e ministério e a prepara para o arrebatamento. Como nós não conseguimos ver o Espírito Santo, eu coloquei como um vento que está soprando, que sopra na igreja, que sopra distribuindo dons à igreja e nos preparando para o encontro com o noivo. É o Espírito Santo que convence o pecador de seus pecados. Você prega, enquanto você prega com o coração, com a alma, o Espírito Santo faz a obra. A igreja anela e ama a volta de Cristo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Conclusão. Nessa lição vimos que, vivendo em obediência à palavra de Deus, o cristão aguarda a volta iminente de Cristo e aguardamos a vida eterna. Para o ímpio,
Esta revelação de Apocalipse é uma oportunidade de salvação que deve ser recebida o quanto antes. Por isso, professores, professoras, internautas, prossigamos em pregar o Evangelho, prosseguimos em perseverar na esperança da volta do grande Deus. Muito obrigado a todos, professores, internautas, que me acompanharam durante esse trimestre, nessa lição tão importante sobre o Apocalipse, o livro da Revelação. Convido vocês para o próximo trimestre, onde nós estaremos estudando sobre o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E até o próximo trimestre, na paz do Senhor. Amém.